Emma ouviu seu chefe dizer, na frente de executivos e clientes importantes, que ela ainda não estava pronta para a promoção que todos esperavam ser dela. A humilhação foi pública, calculada e irreversível. Mas Emma não gritou, não chorou, não pediu explicações. Ela apenas sorriu, porque sabia que ele acabará de cometer o maior erro da carreira dele. E em menos de 48 horas, a empresa inteira entenderia por quê. Emma sempre foi a engrenagem invisível que mantinha tudo funcionando. Ela resolvia crises antes que se tornassem problemas, integrava equipes que não se comunicavam, tomava decisões críticas que ninguém mais sabia tomar. Mas quando chegou a hora de reconhecer seu trabalho, seu chefe escolheu humilhá-la em público, dizendo que ela não estava pronta, ignorando anos de resultados concretos. Emma poderia ter reagido com raiva. Poderia ter confrontado, reclamado, buscado vingança. Mas ela escolheu algo muito mais poderoso: seguir exatamente o que estava escrito em sua descrição de cargo. Nada a mais. Nada a menos. E então, silenciosamente, assistiu enquanto a empresa desmoronava sem ela. A sala de reuniões estava repleta. Executivos, líderes de departamento e 3 dos principais clientes da empresa ocupavam as cadeiras ao redor da mesa de vidro, enquanto a luz fria do fim de tarde entrava pelas janelas amplas. Emma sentia o peso de todos aqueles olhares, alguns curiosos, outros expectantes. Ela havia trabalhado 16 meses seguidos em projetos críticos, entregará resultados que salvaram contratos e resolverá crises que ninguém mais quis assumir. Todos na sala sabiam disso. E por isso, quando seu chefe, Richard, pediu a palavra para anunciar a nova diretora de operações, o silêncio foi carregado de certeza. Seria ela. Mas não foi. Richard ajustou os óculos, olhou diretamente para Emma e disse, com a voz técnica e desprovida de emoção, que ela ainda não estava pronta para assumir responsabilidades estratégicas desse nível. Ele enumerou critérios vagos: maturidade organizacional, visão sistêmica, capacidade de liderança sob pressão, como se estivesse lendo um manual corporativo. Não mencionou nenhum dos projetos que ela havia conduzido. Não citou números. Não reconheceu entregas. Apenas repetiu, pausadamente, que a decisão era técnica, imparcial e definitiva. Emma sentiu o impacto como um golpe no estômago, mas seu rosto permaneceu imóvel. Ela não desviou o olhar. Não cruzou os braços. Não permitiu que a voz tremesse quando murmurou um entendo quase inaudível. Ao redor da mesa, os colegas baixaram os olhos. Um dos clientes tossiu, desconfortável. Richard, no entanto, seguiu em frente, já apresentando o nome do homem escolhido, alguém recém-chegado à empresa, com metade da experiência dela e nenhum histórico de entregas expressivas. A reunião continuou por mais 40 minutos, mas Emma já não ouvia mais nada. Ela anotava pontos no bloco de notas como sempre fazia, mantinha a postura ereta, respondia quando solicitada. Por fora, era a profissional de sempre. Por dentro, algo desmoronava, não em desespero, mas em clareza fria. Cada palavra de Richard ecoava com o peso de uma humilhação calculada, pública, irreversível. E Emma sabia que aquilo não havia sido um erro de julgamento. Havia sido uma escolha. Quando a reunião terminou, ela foi a primeira a se levantar. Agradeceu pela oportunidade de participar, cumprimentou os clientes com a cortesia de sempre e saiu da sala sem pressa. Ninguém a seguiu. Ninguém perguntou se ela estava bem. O corredor estava vazio e silencioso quando ela finalmente parou diante da janela, olhando para a cidade lá embaixo. A raiva não veio. O choro também não. O que veio foi uma decisão, silenciosa, firme e irreversível. Emma não iria gritar. Não iria confrontar. Não iria pedir explicações ou buscar aliados para uma guerra interna. Ela faria algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso. A partir daquele momento, ela seguiria exatamente o que estava escrito em sua descrição de cargo. Nada além disso. Nada aquém disso. E então, pela primeira vez em meses, Emma sorriu. Porque sabia que Richard acabará de cometer o maior erro da carreira dele. Ele simplesmente ainda não sabia. Na manhã seguinte, Emma chegou ao escritório no horário de sempre. Cumprimentou os colegas com a mesma cordialidade de sempre, preparou seu café e sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Ninguém mencionou a reunião do dia anterior. Alguns desviavam o olhar quando ela passava, outros ofereciam sorrisos constrangidos, mas nenhuma palavra foi dita. Emma não esperava solidariedade, e não a buscou. Ela simplesmente abriu seu computador, revisou sua descrição formal de cargo e começou a trabalhar. Pela primeira vez em anos, ela seguiria apenas o que estava escrito ali.
Quando o primeiro e-mail chegou pedindo que ela desse uma olhada rápida em um relatório que não era de sua responsabilidade, Emma respondeu educadamente: sugiro encaminhar ao departamento responsável. Boa sorte com o projeto. A resposta foi profissional, objetiva, impecável. Nenhuma grosseria. Nenhuma recusa emocional. Apenas o redirecionamento correto. O colega que havia pedido o favor ficou desconcertado. Emma sempre ajudava, sempre resolvia, sempre cobria lacunas. Mas dessa vez, ela não o fez. E não explicou por quê. Ao longo da semana, outros pequenos pedidos chegaram. Alguém precisava de uma mediação com um cliente difícil. Outro departamento queria que ela revisasse um cronograma. Richard, em pessoa, pediu que ela acelerasse uma entrega que tecnicamente cabia a outra equipe. Emma ouviu cada solicitação com atenção, fez anotações, agradeceu pela confiança, e então, calmamente, explicou que aquilo não constava em suas atribuições formais. Ela oferecia alternativas, sugeria os responsáveis corretos, mantinha o tom sempre colaborativo. Mas não assumia nada além do que estava em seu contrato. Internamente, Emma sentia uma estranha sensação de controle. Pela primeira vez em meses, ela saía do trabalho no horário. Não levava demandas para casa. Não acordava de madrugada pensando em problemas que não eram oficialmente dela. Ela cumpria suas funções com excelência, entregava relatórios no prazo, participava das reuniões obrigatórias, respondia e-mails dentro do esperado. Nada a mais. Nada a menos. E ninguém podia acusá-la de negligência, porque ela estava fazendo exatamente o que lhe cabia. Richard a observava de longe, com uma expressão que oscilava entre confusão e irritação. Ele esperava resistência, esperava confronto, esperava que Emma reclamasse da decisão ou pedisse uma reunião para esclarecer mal-entendidos. Mas ela não fez nada disso. Ela simplesmente aceitou. E foi justamente essa aceitação silenciosa que começou a incomodá-lo. Porque Richard conhecia Emma, ele sabia que ela não era do tipo que desistia. E esse silêncio, essa calma inabalável, parecia esconder algo que ele ainda não conseguia identificar. Os colegas também começaram a notar. Emma estava presente, mas distante. Cordial, mas inacessível. Ela não oferecia mais ajuda espontânea, não antecipava problemas, não resolvia crises que não fossem formalmente suas. E embora ninguém soubesse explicar exatamente o que havia mudado, todos sentiam que algo estava fora do lugar. Era como se uma engrenagem invisível tivesse parado de girar, e o sistema inteiro, lentamente, começasse a travar. A primeira reunião, que se estendeu além do necessário, aconteceu na terça-feira seguinte. O time de operações estava discutindo o cronograma de um projeto crítico quando perceberam que faltavam informações essenciais, dados que normalmente já estariam consolidados, cruzados e prontos para análise. O novo diretor, Marcos, olhou ao redor da mesa esperando que alguém preenchesse a lacuna. Ninguém o fez. Emma estava presente, tomava notas, mas não ofereceu nada além do que havia sido formalmente solicitado a ela. A reunião terminou 40 minutos depois do previsto, sem conclusões claras. Todos saíram frustrados, mas ninguém conseguia apontar exatamente onde o processo havia falhado. Nos dias seguintes, pequenos atrasos começaram a se acumular. E-mails que antes recebiam respostas imediatas agora demoravam horas, às vezes um dia inteiro. Não porque Emma estivesse ignorando as mensagens. Ela respondia tudo, dentro do prazo razoável, sempre com cortesia. Mas aquela agilidade instantânea, aquele já resolvo isso para você que mantinha os projetos fluindo, simplesmente desaparecera. Colegas precisavam esperar. Processos precisavam seguir os canais formais. E ninguém estava preparado para isso. Um cliente importante escalou uma reclamação porque ninguém havia antecipado um problema de logística que, tecnicamente, não era responsabilidade direta de nenhuma área específica. Era o tipo de questão que Emma sempre detectava antes que se tornasse urgente. Ela cruzava informações, conversava com os envolvidos, ajustava prazos e evitava o desastre. Mas dessa vez, ela não fez nada além do que constava em seu escopo. O problema explodiu. Richard precisou intervir pessoalmente, com desculpas e promessas de correção. Ele saiu da ligação visivelmente irritado, mas não conseguia identificar quem havia falhado. Afinal, ninguém havia cometido um erro técnico. Em outra frente, a integração entre departamentos começou a falhar. Antes, Emma atuava como ponte informal. Ela sabia quem precisava falar com quem, qual informação estava em qual sistema, como destravar gargalos burocráticos. Agora, cada área esperava que a outra tomasse a iniciativa.
Documentos circulavam sem prioridade. Decisões que antes levavam horas agora demoravam dias. E quando questionada, Emma sempre tinha a mesma resposta educada: encaminhei ao responsável. Estou aguardando o retorno. Ninguém podia culpá-la. Ela estava fazendo exatamente o que deveria. Richard convocou reuniões extras, enviou e-mails cobrando mais agilidade, exigiu que as equipes se comunicassem melhor. Mas o problema persistia, invisível e incômodo como uma pedra no sapato. Ele começou a perceber que algo estava diferente, mas não conseguia nomear o que. Emma continuava presente, pontual, cordial. Ela cumpria suas funções. Participava das reuniões. Entregava o que era pedido. E ainda assim, tudo parecia mais lento, mais travado, mais difícil. Como se a empresa tivesse perdido algo essencial, algo que ninguém sabia que existia até desaparecer. Na sexta-feira daquela semana, Marcos passou por Emma no corredor, tentando ser amigável, comentou que as coisas estavam mais complicadas do que o esperado. Emma sorriu levemente, concordou com a educação e seguiu em frente. Ele ficou parado, observando-a se afastar, com a estranha sensação de que havia acabado de perder uma informação importante. Mas não conseguiu identificar qual. E foi exatamente assim, nessa incerteza silenciosa, nesse desconforto sem nome, que a verdadeira mudança começou a se tornar visível. Na segunda-feira seguinte, o caos deixou de ser uma série de pequenos incômodos e se tornou uma crise visível. 3 projetos estratégicos estavam atrasados simultaneamente, e ninguém conseguia explicar por quê. As equipes trabalhavam, as entregas eram feitas, mas algo essencial faltava: a conexão entre as partes, a antecipação de problemas, a fluidez que transformava esforço em resultado. Richard convocou uma reunião de emergência com os líderes de área, exigindo respostas. Todos trouxeram justificativas técnicas: falta de informação, dependência de outras equipes, prazos mal calculados. Mas quando ele perguntou quem era responsável por integrar tudo isso, o silêncio foi constrangedor. Ninguém sabia responder. Os clientes começaram a perceber. Ligações escalaram para níveis superiores, contratos importantes entraram em revisão, e a reputação da empresa, construída ao longo de anos, começou a rachar sob o peso de promessas não cumpridas. Richard passou o dia inteiro apagando incêndios, negociando extensões de prazo, oferecendo descontos emergenciais. Ele estava exausto, visivelmente frustrado, e pela primeira vez em sua carreira, sentia que havia perdido o controle. Cada problema que ele resolvia revelava outros 2 esperando. E quanto mais ele tentava apertar os processos, mais as coisas pareciam desmoronar. Marcos, o novo diretor de operações, também sentia o peso. Ele havia sido apresentado como a solução, o líder estratégico que levaria a empresa ao próximo nível. Mas em menos de 3 semanas, ele já estava atolado em crises operacionais que não conseguia resolver. Ele não entendia onde estavam as informações críticas, não sabia quem realmente tomava as decisões informais, não conseguia mapear os fluxos invisíveis que mantinham tudo funcionando. Tentou delegar, mas as pessoas não sabiam a quem recorrer. Tentou centralizar, mas acabou sobrecarregado. E quando alguém sugeriu que ele conversasse com Emma, Marcos respondeu com irritação: ela é apenas analista. Não deveria depender disso. Mas a verdade é que todos dependiam. E agora que Emma havia recuado para os limites estritos de seu cargo, a ausência dela se tornará gritante. Reuniões que antes duravam 1 hora agora consumiam a tarde inteira. E-mails circulavam em loops intermináveis, sem que ninguém assumisse a responsabilidade de fechar a questão. Pequenas decisões que Emma tomava silenciosamente: qual fornecedor priorizar, como redistribuir prazos, quando antecipar uma conversa difícil, agora ficavam suspensas, esperando a aprovação formal que nunca chegava a tempo. Na quinta-feira, um dos clientes mais antigos ameaçou rescindir o contrato. Richard precisou ir pessoalmente até o escritório do cliente, com Marcos ao lado, para tentar salvar a relação. Durante a reunião tensa, o cliente foi direto: vocês sempre foram ágeis, sempre resolveram problemas antes que eu precisasse perguntar. O que aconteceu? Richard não soube responder. Marcos tentou justificar com reestruturações internas, ajustes de processo, crescimento da empresa. Mas ambos sabiam que aquilo soava vazio. O cliente não queria desculpas, queria resultados. E eles não estavam conseguindo entregar. No caminho de volta ao escritório, Richard e Marcos não trocaram palavra. Ambos sabiam que algo estava profundamente errado, mas nenhum dos dois conseguia nomear exatamente o que. A empresa não havia mudado de estrutura.
As pessoas eram as mesmas. Os processos estavam no lugar. E ainda assim, tudo desmoronava. Foi só quando Richard viu Emma saindo pontualmente às 18 horas, com a mesma expressão serena de sempre, que uma pergunta começou a se formar em sua mente, uma pergunta que ele ainda não queria fazer em voz alta, mas que já não conseguia ignorar. O que Emma fazia antes, que ninguém mais está fazendo agora? A reunião de diretoria foi convocada com urgência na manhã de sexta-feira. A CEO, Patrícia, chegou visivelmente tensa, carregando uma pasta com relatórios de desempenho dos últimos 3 meses. Ela havia passado a semana ouvindo reclamações de clientes, revisando contratos em risco e tentando entender como uma empresa que funcionava perfeitamente havia entrado em colapso operacional em menos de um mês. Richard e Marcos estavam sentados à mesa, ambos com expressões cansadas, tentando antecipar as perguntas que viriam. Patrícia não perdeu tempo com preâmbulos. Ela abriu a pasta, espalhou os documentos e disse, com a voz controlada mas firme: precisamos entender exatamente o que mudou. E precisamos entender agora. Durante as 2 horas seguintes, a equipe revisou cada projeto atrasado, cada falha de comunicação, cada gargalo que havia travado os processos. Eles cruzaram e-mails, analisaram cronogramas, mapearam fluxos de decisão. E foi então que um padrão começou a emergir, um padrão que ninguém havia percebido porque sempre esteve invisível. Todas as crises recentes tinham algo em comum. Eram problemas que exigiam integração entre áreas, antecipação de riscos, mediação de conflitos ou decisões rápidas baseadas em conhecimento tácito da operação. E todas essas funções, embora não estivessem formalmente atribuídas a ninguém, vinham sendo executadas por uma única pessoa, Emma. Patrícia parou de folhear os documentos e olhou diretamente para Richard. Emma não tem cargo de liderança. Ela não coordena equipes. Então por que todos os problemas surgiram exatamente quando ela parou de fazer o que quer que ela fazia? Richard tentou justificar, disse que Emma era apenas uma analista competente, que o problema era estrutural, que Marcos ainda estava se adaptando. Mas Patrícia não aceitou. Ela pediu que trouxessem os registros de comunicação interna dos últimos 6 meses. E quando os dados chegaram, a verdade se tornou inegável. Emma estava copiada em 74% dos e-mails críticos da empresa, mediava conflitos entre departamentos sem que isso constasse em atas formais, e tomava microdecisões que impediam que pequenos problemas se tornassem crises. Marcos, pela primeira vez desde que assumirá o cargo, admitiu em voz alta o que já sabia internamente. Eu não sei onde estão metade das informações que ela tinha acesso. Eu não sei quem conversar quando algo trava. Eu tento seguir os processos formais, mas eles não cobrem tudo. Patrícia assentiu lentamente, absorvendo a magnitude do que acabará de ser revelado. A empresa não havia promovido Emma porque ela não estava pronta. A empresa havia se recusado a reconhecer que ela já estava, há meses, exercendo funções estratégicas que ninguém mais sabia executar. E ao negá-la publicamente, Richard não havia apenas cometido uma injustiça, ele havia desmantelado a própria estrutura invisível que mantinha a operação funcionando. Richard sentiu o peso daquele momento como um golpe físico. Ele havia humilhado Emma em público, desconsiderado seu trabalho, atribuído a outro mérito que era dela. E agora, diante da CEO e de toda a liderança, ele precisava admitir que havia cometido um erro monumental. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Eu não sabia. Achei que ela só ajudava porque queria ser útil. Patrícia respirou fundo, controlando a própria frustração, e respondeu com frieza. Ela não estava sendo útil, Richard. Ela estava segurando essa empresa nas costas. E você nunca percebeu. O silêncio que se seguiu foi denso, constrangedor, irreversível. Todos na sala sabiam o que aquilo significava. Emma não havia se vingado com gritos, processos ou sabotagem. Ela simplesmente parou de fazer o trabalho invisível que ninguém reconhecia, e deixou que a própria ausência revelasse seu valor. Patrícia fechou a pasta, levantou-se e olhou para Richard uma última vez antes de sair. Vocês vão corrigir isso. E vão corrigir agora. A porta se fechou atrás dela. E Richard soube, naquele instante, que tudo havia mudado, e que não havia volta. Na segunda-feira seguinte, Patrícia convocou uma reunião com os mesmos participantes da humilhação inicial, executivos, líderes de departamento e os 3 principais clientes. A sala era a mesma, a disposição das cadeiras também, mas o clima era completamente diferente. Richard chegou cedo, tentando manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente quando folheava documentos que já havia lido 5 vezes. Marcos estava ao lado dele, tenso e silencioso.
Emma entrou por último, com a mesma serenidade de sempre, e sentou-se exatamente no mesmo lugar onde havia ouvido, semanas antes, que não estava pronta. Desta vez, porém, os olhares ao redor da mesa não eram de expectativa, eram de constrangimento. Patrícia abriu a reunião com objetividade. Ela apresentou os dados que a diretoria havia analisado, mostrou o mapeamento das funções críticas que Emma vinha executando informalmente e explicou, com clareza cirúrgica, que a crise operacional recente não havia sido causada por falhas estruturais ou má gestão coletiva. Havia sido causada pela ausência de uma única pessoa, alguém que, segundo a avaliação anterior de Richard, não estava pronta para responsabilidades estratégicas. A ironia não passou despercebida. Um dos clientes cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Outro olhou diretamente para Richard, esperando alguma explicação. Nenhuma veio. Richard tentou se justificar. Ele começou dizendo que a decisão havia sido baseada em critérios objetivos, que não havia tido acesso completo às contribuições informais de Emma, que estava reavaliando a estrutura de liderança. Mas cada palavra soava oca, defensiva, desesperada. Patrícia o interrompeu com calma, mas firmeza. Richard, você estava na mesma reunião que todos nós. Você viu os resultados que Emma entregou. Você sabia do impacto dela. A questão não é o que você não sabia. A questão é o que você escolheu ignorar. O silêncio que se seguiu foi brutal. Richard abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Sua autoridade, tão sólida semanas antes, desmoronava ali, diante das mesmas pessoas que haviam testemunhado a humilhação de Emma. Marcos, sentindo o peso do momento, tentou assumir parte da responsabilidade. Ele admitiu que não havia conseguido entender a complexidade da operação, que havia subestimado a importância das funções não documentadas, que Emma tinha conhecimento e habilidades que ele ainda estava tentando desenvolver. Foi uma admissão honesta, mas que só piorou a situação de Richard, porque ficou claro que até o homem escolhido para substituir Emma reconhecia, publicamente, que ela era mais qualificada. Um dos clientes, finalmente, quebrou o silêncio. Então vocês sabotaram a própria operação para evitar promover a pessoa mais competente? É isso que estamos ouvindo? Richard perdeu completamente a compostura. Ele levantou a voz, disse que ninguém estava sendo sabotado, que era uma questão de timing, que Emma teria outras oportunidades. Mas quanto mais ele falava, mais evidente ficava o desespero. Sua voz tremia. Suas justificativas se contradiziam. Ele estava, pela primeira vez em anos, completamente exposto, sem argumentos técnicos para se esconder, sem autoridade para impor silêncio, sem saída. Patrícia o interrompeu novamente, desta vez com firmeza absoluta. Richard, pare. Você já disse o suficiente. Ele obedeceu, afundando na cadeira, visivelmente destroçado. A sala inteira testemunhou o colapso de um homem que, semanas antes, havia destruído a dignidade de outra pessoa com frieza calculada. Emma não disse uma palavra durante toda a reunião. Ela não precisava. Sua presença silenciosa, sua postura serena, sua completa ausência de ressentimento visível eram mais poderosas do que qualquer discurso. Ela não havia buscado vingança ativa. Não havia conspirado, sabotado ou manipulado. Ela simplesmente fizera exatamente o que Richard havia sugerido, trabalhará dentro dos limites de seu cargo. E ao fazer isso, revelar a verdade que ele havia tentado negar. Emma não precisava provar que estava pronta. Ela sempre esteve. E agora, todos sabiam disso, incluindo aqueles que tentaram apagá-la. 2 semanas depois daquela reunião, a reestruturação foi oficializada. Richard foi removido de sua posição de liderança direta e transferido para uma função consultiva sem autoridade sobre equipes, uma saída elegante da empresa, mas que todos entenderam como o fim de sua trajetória ascendente ali. Marcos permaneceu como diretor de operações, mas agora reportando diretamente a Emma, que foi promovida a vice-presidente de integração estratégica, um cargo criado especificamente para formalizar o que ela já fazia. Não houve celebração pública, não houve discursos emocionados. A mudança foi anunciada em um e-mail corporativo objetivo, mas todos que leram sabiam que aquilo realmente significava. A empresa havia corrigido um erro grave, e o fizera porque não tinha escolha. Emma assumiu o novo cargo sem alarde. Ela reorganizou os fluxos de comunicação interna, documentou os processos informais que antes existiam apenas em sua memória e criou protocolos para que o conhecimento crítico nunca mais dependesse de uma única pessoa. Trabalhou lado a lado com Marcos, ensinando a identificar gargalos antes que se tornassem crises, a mediar conflitos entre departamentos sem perder a objetividade, a tomar decisões rápidas com base em contexto e não apenas em dados.
Marcos, para seu crédito, ouviu. Ele reconheceu publicamente que tinha muito a aprender, e Emma respeitou essa honestidade. Eles não se tornaram amigos, mas construíram uma relação profissional sólida, baseada em competência mútua e respeito verdadeiro. Os clientes retornaram. Os projetos voltaram a fluir. Em 3 meses, a empresa não apenas recuperou a estabilidade operacional, mas melhorou seus indicadores de desempenho. Emma implementou mudanças que tornaram os processos mais resilientes, menos dependentes de heroísmo individual, mais sustentáveis a longo prazo. Ela não precisou trabalhar até tarde da noite para provar seu valor. Não precisou aceitar demandas absurdas para ser reconhecida. Agora, quando ela falava, as pessoas ouviam. Quando ela tomava decisões, elas eram respeitadas. E quando ela dizia não, ninguém questionava sua autoridade para fazê-lo. Richard saiu da empresa 6 meses depois. Não houve despedida formal, não houve homenagem de saída. Ele simplesmente parou de aparecer, e seu nome foi removido do organograma sem aviso prévio. Emma soube da saída dele por um colega, mas não sentiu nada, nem satisfação, nem pena, nem raiva. Richard havia se tornado irrelevante para sua história. Ele representava um capítulo que já estava encerrado, uma injustiça que havia sido corrigida não por vingança, mas por consequência natural. Emma não precisava mais pensar nele. E ela não pensava. O que Emma havia conquistado ia muito além de um cargo ou de um salário maior. Ela havia recuperado sua dignidade. Havia provado, para si mesma, antes de mais ninguém, que seu valor não dependia do reconhecimento alheio, mas da realidade concreta de suas contribuições. Ela não havia implorado por respeito. Não havia se submetido a humilhações repetidas na esperança de que, um dia, alguém a enxergasse. Ela simplesmente retirou seu trabalho invisível e deixou que a ausência falasse por ela. E falou, alto e claro. Ao final de um longo dia de trabalho, Emma desligou o computador, arrumou a mesa e olhou pela janela de seu novo escritório, o mesmo escritório que, meses antes, pertencia a Richard. A cidade se estendia lá fora, iluminada e viva, indiferente às pequenas batalhas travadas dentro daquele prédio. Emma sorriu levemente, pegou sua bolsa e saiu. Não havia mais nada a provar. Não havia mais injustiça a corrigir. Ela havia vencido, não destruindo ninguém, mas construindo a si mesma. E agora, finalmente, podia seguir em frente. Inteira. Respeitada. Livre. Emma não precisou destruir ninguém para vencer. Ela não gritou, não sabotou, não conspirou. Ela apenas parou de fazer o trabalho invisível que ninguém reconhecia, e deixou que a própria ausência revelasse seu valor. No final, a justiça veio não como vingança, mas como consequência natural. Richard perdeu sua autoridade. Emma conquistou o respeito que sempre mereceu. E pela primeira vez em anos, ela pôde seguir em frente, inteira, reconhecida e livre. Porque às vezes, a maior vitória não é derrotar o inimigo. É provar, sem dúvida alguma, quem você sempre foi.